E aí, tudo bem? Já faz uns dias que eu não gravo vídeo sobre séries. E esse aqui é sobre um documentário do Michael Jordan. Eu estava fazendo uma sessão de mentoria com uma cliente e ela me indicou a Malolor. E eu não tinha assistido, a gente estava falando, né, sobre outra série. E aí ela me indicou assistir. E o mais legal de você assistir algo que, vamos dizer assim, só ouvi falar, sabe? Tipo, Michael Jordan. Eu sei sobre o filme Air Jordan, eu sei que ele era jogador de basquete, mas eu não sabia sobre a história dele. Então você assiste com um olhar tipo assim. Olha a história desse ser humano no mundo, vamos colocar assim. Então eu já listei de cara alguns pontos que é interessante para assistir e eu vou indicar esse documentário, inclusive, no Market Hunt, no nível do líder, porque tem tudo a ver com isso. Mas esse documentário me ajudou a ver literalmente o marketing, porque querendo ou não, o marketing é um jogo e tem a atenção de quem joga muito mais, muito. É quem aparece, quem é visto e como você é visto é o que faz todo sentido. E muitas vezes você está num time pequeno, né? E que foi o caso. O Bulls, no caso, ele era um time que estava desacreditado, até que vem uma especialidade, e assim, as pessoas querem ver os pontos, as pessoas querem ver gol, as pessoas querem ver cesta, né? As pessoas querem ver então, os jogos, as corridas, quem tem melhor performance em resultado, em gerar resultado, é melhor, tem a atenção das pessoas, porque as pessoas querem pessoas para se inspirar. E o esporte, ele é muito disso, né? Até teve um filme que não tem nada a ver, mas é aquele com George Clooney, que ele faz entrevistas, na verdade ele faz dispensas, né? Se eu não me engano é Escala do Amor, alguma coisa assim. Aliás, um título que não tem nada a ver com a proposta do filme. Mas tem um momento que ele pergunta pro personagem por que adolescente gosta tanto de esportistas. Aí o cara responde, porque eles saem com um monte de mulheres. Ele falou assim, não, porque eles se superam. A gente quer ter os nossos heróis. E o pessoal dos esportes, você pode perceber, todos eles que se destacam, eles impactam gerações. E eu creio que nos negócios também é a mesma linha de raciocínio. As pessoas querem acreditar que, tipo assim, meu, é possível, pode dar certo, então eu preciso ver alguém fazendo para tipo me inspirar, né? Então eu listei aqui, ó, especialista executor, porque no caso o marketing, nossa, o Michael Jordan, Ma, gente, fugiu, Mark Jordan. O primeiro nome fugiu, o Jordan. É Michael, de Michael Jackson, né? Michael Jordan. Ele era especialista executor, ou seja, ele tinha uma habilidade que ele dependia dele entregar. Então ele é o showman, né? Ele era o show. Então quando ele executava, ele além de especialista, ele era executor. Só ele podia fazer para ser visto. Ele tinha um nível de autogestão muito grande, porque não só para administrar outras coisas, ele tinha pessoas, né, para administrar, mas o que cabia a ele administrar era 100% focado, né? Ele tinha um foco de tipo assim, meu, eu quero ser melhor nisso, e para eu ser melhor nisso, eu tenho que vencer isso e isso. E aí, quando eu chegar nesse nível, eu preciso ser reconhecido. Então, ele percorre uma jornada, inclusive, de você ser visto como uma autoridade naquilo que você faz, num mercado que já tinham autoridades. Então, ele sabia do grande desafio que era, né? Sempre vai surgir pessoas melhores, mas a única forma de você vencer uma autoridade é sendo melhor que aquela autoridade em determinada situação.
Então tem que ter um nível de autogestão gigantesco. Ele é um fora da curva, porque ele vai além, ele faz além, ele treina muito mais, ele se arrisca muito mais, ele se expõe muito mais. Então ele faz muito mais coisas que a maioria das pessoas não fazem. E esse é um dos motivos dele ter se tornado quem foi. Inclusive ele acabou sendo inspiração para os próprios colegas, né? E isso impacta em liderança, porque inclusive era uma lacuna do próprio time no começo, é ter um líder, e mais do que ter é ser visto. O líder ele puxa, o líder ele cutuca, e o líder ele passa a ser chato, o líder ele passa a ser exigente, porque, para que eu possa estar lá na frente, eu preciso que vocês também estejam, e para isso vocês precisam fazer o que precisa ser feito. Então você vê isso na série, o quanto ter um time multidisciplinar e cada um exercendo muito bem as suas funções, para inclusive confiar naquela pessoa. Falar, olha, eu vou passar a bola para você, tipo assim, faz o que tem que ser feito. Então nem sempre ele ia estar à frente, ele acaba sendo o ator principal, mas muitas vezes ele precisava dos coadjuvantes que se tornasse o principal para que ele pudesse, ou para que o time também pudesse avançar. Então, cada um deles tem a sua especialidade e suporte, né, para que as coisas aconteçam. Então, a questão do time, a adaptação, chegou num momento da carreira dele que ele teve. É o que eu sempre falo até no Market Hunt: cada ano é um campeonato e cada mês é um jogo. Então, esse mês vai ter momento de treino e momento de jogar. Principalmente quem está no rantear, que é o nível antes do líder, que vai para o mercado, que faz ações, que pensa, que otimiza, que vai em busca de conhecimento para o quê? Quais são os movimentos que eu tenho que fazer para ter a atenção das pessoas. E a partir do momento que eu tenho a atenção das pessoas, eu tenho que saber qual a função da publicidade, qual a função do marketing, qual a função da venda. Cada elemento desse, eles fazem parte dos elementos que compõem uma jornada. Então, entender isso faz com que você se adapta a essas situações. E ele tinha um nível de adaptação muito grande. Só que quando você se adapta a algo, desadaptar leva um período de tempo também. Ele se autodesafiava, então ele não precisava de motivação apenas externa, mas dentro de um contexto. Bastava ele ser desafiado que ele provava para si mesmo, que, tipo assim, você falou que eu não consigo? Vou lá. Então ele era extremamente competitivo. E pessoas competitivas, eles querem ganhar, uma dama, num jogo de dominó, no atirar pedrinha na garrafa, não importa. Quem é competitivo quer ganhar, e aí ele se faz o contexto para isso. Superação, porque é uma autossuperação e é uma soma de habilidades. Então ele observava bastante no começo, e aí ele treinava bastante, e aí para ele ser um excelente executor. Então é uma pessoa que carrega frequências, vamos dizer assim, sabe quando fala qual é a frequência daquela pessoa? Você observa, 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 você treina, treina, treina e você executa. Quando vê, você é. Então ele está o tempo inteiro se superando. E isso requer uma mentalidade forte. Então todos esses pontos aqui é literalmente as características, não é nem só do líder, mas é do governante. Porque o líder, você precisa saber o que é liderança dentro de uma gestão, por exemplo. A gestão é administrar os recursos, né? E aí você precisa ter algumas habilidades para isso. Quando você está no nível de liderança, você lida com pessoas e você instiga, estimula ou desestimula pessoas. Então a liderança ela tem um nível de influência, mas o nível do governante ele pega tudo isso mais um pouco, que é o caso dele. Então ele ultrapassou barreiras do próprio basquete, mas através do basquete. Enfim, no inglês está The Last Dance, e é um projeto que depois você assistindo, você vê que foi um projeto que um dos treinadores deu o nome de Last Dance, mas em português está o arremesso final, porque variou dele se aposentar, e aí muitas vezes ele chegou a parar o basquete no meio do caminho, então existia aquela situação, quando que é a última vez dele, né? E gente, como esses homens são altos, meu Deus, muito altos. Então aqui
um resumê do resumê eu não conhecia nenhuma dessas pessoas, no máximo o Michael Jordan, mas os outros eu não saberia nem dizer, e é interessante saber a história das pessoas. E no documentário eles falam um pouco da história de cada um. Então, o principal é o Michael Jordan, mas eles contextualizam a história de cada uma dessas pessoas para compor o que foi o Bulls nessa época aí, inclusive sobre o treinador, o gerente do Bulls, etc. E olha esta imagem. Então, se a gente olhar para a cara das pessoas aqui, as pessoas iam para assistir um show. Elas não iam para assistir um jogo, elas estavam vendo um artista, o estado da arte do basquete. Então, o que fez ele ser o que ele é? Ele era fora da curva. Então, ele mostrava o que o Pelé, de repente, foi para muitas pessoas na geração do Pelé. O que o Senna mostrou na época do Senna, sabe? Então, cada esporte sempre tem aquela pessoa que mostra a sua especialidade em si. E é umas coisas, às vezes, meio bizarras, como, tipo, ele tinha situação que ele colocava a língua para fora, porque era o jeitão dele, e às vezes o jeito de extravasar. Que é uma coisa interessante, porque entre ser louco e gênio, existe uma nuance, e normalmente quem se destaca muito, tudo é visto, né? Nada passa, desde o positivo e até o negativo. E a série mostra muito desenrolar disso. Tem um filme, inclusive, que fala do Air Jordan, que foi o tênis que foi desenvolvido para ele, e ele fatura até hoje com a questão dos tênis. E é interessante assistir esse filme, porque você vê o outro lado da história e pensar que enquanto, o cara ele teve um tênis para ele. Pensa isso, que tipo, foi desenvolvido um tênis e praticamente uma empresa se ergueu, porque era um nome muito forte. E as pessoas queriam ter algo dele. Ingressos se esgotavam para assistir, ainda mais quando ele estava nas retas finais entre se aposentar ou não, e se aposentar jovem ainda, né? Mas teve e aqui tem outro momento do time, então ele era muito explosivo, porque é competição. É tipo assim, eu quero ganhar, nada menos que isso. Perdi? Tá, perdemos, vamos analisar e vamos pro próximo. Sem chororô, ele era mais ou menos assim. Cada jogo era tipo uma bateria pro próximo. E aí, em algum momento, ele, inclusive, saiu do basquete. Então imagina que é um cara que ele é multimilionário, né? Ganhou muito dinheiro com o basquete. E ele sempre imagina. E também eu creio que pode ter sido uma jogada de marketing, até porque ele é extremo. Normalmente as pessoas assim, eles gostam de fazer coisas extremas para entrar para a história. Então ele falou assim: ó, se eu sair no meu auge, é muito melhor do que eu ficar jogando e não aguentar mais basquete. Então ele saiu, se adaptou ao beisebol, que era um sonho de infância dele jogar beisebol, como muitas crianças americanas, né? No começo ele não foi bem, depois ele treinou até ficar muito melhor, só que o corpo dele se adaptou a isso. Então é interessante ver que ele tinha uma mentalidade e um corpo para o basquete. A partir do momento que ele vai para o beisebol e ele começa a sair muito bem no beisebol, ele tem que adaptar a mentalidade e o corpo dele para o beisebol. Só que em dado momento, ele muito competitivo, né? Então só sabendo o que passa na cabeça dele, e às vezes e as pessoas não deixavam ele em paz, porque ele virou entrar pra história. Imagina, sei lá, um nome que como o Pelé mesmo no futebol. Imagina você ser tão conhecido a ponto de. Não tem como as pessoas não saberem. Você pode não saber do nome da história, mas não tem como. Você pode não acompanhar basquete, mas não tem como você não saber esse nome. É muito doido, é como se fosse uma das pessoas mais conhecidas no mundo. Imagine muitas pessoas no mundo saberem o seu nome, né? Isso tem o bônus e o ônus, mas foi interessante. E aí, ele teve toda uma jornada também, eu acho que ele ficou um pouquinho mais de um ano fora do basquete, se dedicando ao beisebol. No começo não teve sucesso, mas depois começou a ter. Só que em dado momento ele falou assim, vou voltar pro basquete, já um pouco mais velho. E aí tem que uma adaptação novamente do corpo.
Tanto que quando ele volta com uma camisa número 45. E ele saiu também por causa do pai dele ter sido morto. Teve umas histórias assim também, né, que contribuiu com a tomada de decisão dele. E aí, o que que acontece? Ele percebe que ele não tá tendo a mesma performance com o número 45, porque ele queria usar um outro número para ajudar nesse período, né? Tipo assim, não, é uma fase nova. Só que ele percebeu que esse número, meu, esse número não tá me dando uma energia boa, não. Aí ele volta pro número 23 e é onde ele começa a se reerguer, porque ele sempre foi o número 23. Nessa retomada dele, ele pegou o 45. Aí ele falou assim, meu, esse número não tá me ajudando, não. Eu tinha a intenção de mudar. Então você vê a força do número, né? A questão dos arquétipos e tudo mais, enfim. E aí ele começa a se reerguer. Só sei que o Bulls, eles ganham 6 campeonatos e ele acaba se aposentando antes do sétimo campeonato. E depois na entrevista ele fala, putz, eu teria tentado pelo menos mais uma vez, porque o pessoal ele vai envelhecendo, né? E é um tipo de atividade que você tem que ir renovando o time, porque as energias também precisam ser renovadas. Eu creio que eu falo muitas vezes que é igual o colaborador novo. Às vezes a empresa pega que é colaborador novo por causa da energia que aquela pessoa tem que dar para aquilo que ela vai fazer. E depois de um tempo ela tem que ir subindo de escala para ir diminuindo, porque ela não vai conseguir ter o mesmo ritmo, né? Então a questão de estar jovem ele fala assim, eu tenho a mesma intenção, eu tenho muitas vezes até a energia no pensamento, mas na hora de executar o corpo não responde, porque é uma atividade de impacto, tanto, né, em todos os sentidos. Você tem que se manter saudável, alimentação, então exige muito do físico para se manter disposto na hora de fazer o que tem que ser feito. Numa dessas voltas dele, né, melhor, depois que aconteceu a volta dele, ele foi convidado para fazer o Space Jump, e aí é onde ele interage com os personagens. E durante essa filmagem, então assim, ele tinha um nível de energia que eu vejo muitos players, inclusive no digital. E aí tem gente que fala assim, nossa, como é que a pessoa consegue fazer tanto? Se você tem caixa e tem pessoas, você consegue fazer muito. Porque você, como você é muito visto, você vai focar só no que é importante. E o que que é importante para ele? O basquete. Ah, tem um convite para você fazer um filme. Para ele é o quê? Publicidade. É o nome dele. Então, assim, ele tinha esse interesse. Meu, tem que aparecer, quem não é visto não é lembrado, né? E aí ele aceita um convite desse, ou seja, ele tem que fazer as gravações, e aí ele também precisa treinar. Então ele coloca isso pro estúdio e fala assim, ó, é o seguinte, posso até fazer, mas eu preciso de uma quadra para eu treinar. E eles montam um cenário para ele poder treinar. Então ele gravava, depois ele treinava, e ele ainda gostava de jogar golfe, e ainda por cima tinha família. Então você fala, como que uma pessoa dessa consegue fazer tanta coisa? Primeiro, ele não vai enfrentar a fila de nada para pagar um boleto. Então, tem que pensar o seguinte: quando você tem essas pessoas chegam no nível de. Não é nem do o gestor ainda dá conta, mas do líder para cima, principalmente quando você começa a ter gente, você já não fica executando tanto, você fica especialista no que você faz, você aparece e é assessor para tudo quanto é lado. Aí é outras pessoas para resolver os BOs, entendeu? As coisas burocráticas. Então você tem muito mais tempo viável. Agora, quando você não tem tudo isso, você acaba sobrecarregando, né? Você acaba tendo mais demanda. E aí, certamente, o cara vivia só para isso. Apesar das constâncias, então assim, dinheiro em caixa. Seu maior desafio é você ser bom naquilo que você faz. Você tem tempo, você tem recurso, você tem um cenário para e você tem que ser bom nisso, no mínimo. É como um jogador de futebol. O jogador de futebol ganha lá os seus milhões, ele tem que ser bom naquilo. Então ele tem que focar boa parte do tempo dele. Então a alimentação tem, a equipe tem. O resto, meu filho, é contrate pessoas. Então é esse nível. Então você tem que ser bom naquilo que você está se propondo. E isso ensina muito, muito, muito nos negócios, mesmo, mesmo, mesmo. Mais uma vez, a gente que trabalha com pequenos negócios é o que eu sempre venho falando e inclusive praticando.
Meu, tem que ser muito bom naquilo que eu faço. Só que o meu bom e a minha especialidade, ela vai ter um ponto. E aí eu tenho que ser muito melhor em outras fases. Então chega um momento que você, beleza, você é especialista executor? Sou. Então você tem que ser o top, 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 top da galáxia. Mas se a minha especialidade começa a passar para outros níveis, eu tenho que ser muito bom naquele outro nível. Então, eu creio que as especialidades elas vão melhorando e ampliando, principalmente quem está à frente de negócio. Business, você precisa ter pessoas tão bom quanto você, para que você continue o que? Aparecendo, fazendo movimento. Então, nem sempre você vai ser mais o executor. Então, você é visto não mais como um excelente executor, mas a cultura da organização passa a fazer esse papel do especialista executor. Deu para entender? Que em nível individual você começa legal, mas se você está com um negócio, você precisa pensar isso no nível macro, para que a cultura da sua empresa venda a especialidade executora que você sempre foi. Então é um processo de construção, assim como foi a história dele. E assim, é o que ele fala, muita gente gostaria de ser eu. Poucas pessoas fazem o que eu faço, ou estão dispostas a fazer o que eu faço. E isso tem um preço, né? Essa popularidade. Ele tinha questões mais brandas, então ele tem que tomar muito cuidado com o que ele vai fazer, com o que ele vai decidir. E ainda fazendo, é como ele fala, fazendo certo. Já já falam, imagine se eu fizesse mais errado, né? E aqui uma imagem dele mais atual, né? Certamente o tempo passou, ele envelheceu, o corpo deu uma engordadinha, mas é um homem gigante, né, gente? É um homem que, não sei, é gigante. E com uma mente, porque assim, ele analisando, né, toda a trajetória dele, ele é muito consciente das decisões que ele tomou. Certamente em alguns pontos ele fala assim, olha, talvez eu teria melhorado isso. E aí você vê que na nossa jornada a gente vai tomar decisão que é o que a nossa idade fazia com que a gente tomasse, ou a circunstância, ou o contexto. Então, às vezes a gente toma decisões com base na maturidade que a gente tem na jornada. E aí lá na frente é mais fácil olhar para trás e falar, eu teria feito isso melhor. Você teria feito melhor com o conhecimento, com a maturidade que você tem hoje. Mas na época era o máximo que você conseguiria ter chego, né? Então ele tá muito tranquilo com as decisões que ele tomou. Tá muito bem centrado. É tipo assim, bora, 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 bora. Sem coitadismo, sem chororô. Se tem uma coisa, você vai ter a dor. A dor faz parte do dia a dia e você supera ela. Então, meu, que eu posso dizer? É para fortes. É pra gente de mente, de alma forte. Eu acho que tem gente que já veio, sei lá, olhando assim, né? Ai, será que ele estava predestinado? Se ele estava predestinado a ser o Michael Jordan, não sei. Mas que ele pagou o preço para ser, ele pagou. Porque tem que fazer o que tem que ser feito. Só que focando no objetivo, levando pessoas juntos e fazendo o que tem que ser feito. Errando, acertando, se moldando e ganhando, né? O que é mais importante nisso daí também. Porque alguém tem que pagar as contas, né? Alguém tem que pagar as contas. Então, super vale a pena. Super. Fica a dica, hashtag, falei bastante. E no nosso caso aqui, eu já vou colocar ele dentro do Market Hunt na fase do líder, porque é top para isso. Obrigada, Malu, pela dica.